Eu sei e você sabe que a distância quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é tão grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano só é belo como o ar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é tão grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim e eu não existo sem você. Obrigado. Essa música é do Vinícius de Moraes. Eu sou cabeludo, né? E tô tocando com a guitarra aqui. Vocês estão reparando por que eu estou falando isso? Eu sempre aproveito para explicar uma coisa que é o seguinte. Quando se fala em guitarra, todo mundo pensa em rock, né? Aquele som e tal, barulhento de rock. Só que, na verdade, o som da guitarra, uma guitarra pura, ela tem um som parecido com violão. Aqui, ó. Por exemplo, se você quiser tocar um chorinho. Não parece um violão? Então, porque o que dá o som diferente da guitarra é a pedaleira, aquele equipamento que fica no chão que a gente fica pisando. E daquele equipamento é que sai o som de rock. Mas a guitarra não é usada só no rock, ela é usada no reggae, no pop, no jazz. No jazz, né? E por aí vai. E aí quando eu falo que eu sou guitarrista, e aí vê que eu tenho cabelo grande, é roqueiro, com certeza é roqueiro. Aí eu só tô falando isso só para dar uma explicada bem rápida, né? E aí vocês viram que eu toquei na guitarra uma música de Vinícius de Moraes. Eu não sei se muitos já sabem que isso é possível, mas acho que muitos também não sabem que isso seria possível. E aí eu vou tocar mais uma música só, e aí depois a gente começa o evento. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação, beijo sem paixão, crime sem castigo, apertos de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você minta, não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação, beijo sem paixão, crime sem castigo, apertos de mãos, apenas bons amigos.
ser sincero, não espero que você me perdoe por ter perdido a calma, por ter vendido a alma ao diabo. Um dia desses, num desses encontros casuais, talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação. Um dia desses, num desses encontros casuais, talvez eu diga, minha amiga, pra ser sincero, prazer em vê-lo, até mais. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Obrigado, gente. Muito obrigada pelo esse espaço que eu tive, né, que assumi aqui, mas eu queria convidar agora o Rodrigo, o Maurílio e o Cristiano, que vai assumir os trabalhos aí da tarde de hoje. O Cristiano é um dos diretores da seccional. O Maurílio, ele já esteve conosco ano passado, no terceiro encontro da saúde que a gente organizou. Está quase de casa, né, Maurílio? Então, o pessoal da saúde já conhece mais, mas o Maurílio hoje é o atual presidente do Cefes. O Maurílio é professor da faculdade e também assistente social da Prefeitura da Saúde, de Duque de Caxias. Então, a gente brinca, Maurílio é gente como a gente, né? Que a gente costuma dizer que vamos ver Marildo Yamamoto lá num campo de um CRAS, vamos ver Zé Paulo fazendo reunião de... Como é que a gente fala? Vamos embora. Não é isso mesmo? E o Rodrigo, que é o presidente aí do Conselho Regional de Serviço Social, também professor da UF, e um grande militante aí da área da política de assistência. Então, um seminário assim, muito produtivo para nós, e encontro vocês daqui a pouco, todo mundo lá na rua, quem puder, claro, né? Obrigada. Gente, primeiramente, boa tarde a todas e todos, colegas de categoria, futuros colegas aí que têm estudantes, né, que estão prestigiando o seminário. Né, e está reforçando essa questão desse espaço de participação aí da categoria, né, de nós profissionais dentro dos espaços. A própria seccional, né, conta com comissões na área de educação, de saúde, de assistência social, e lá é um momento que a gente pode estar sentando, montando estratégias de trabalho, né, para a gente poder estar avançando nesse campo aí, porque quando nós assumimos, né, Eliana, aí esse desafio de estar na seccional no CRES, nós, até no processo, a gente falou que a luta não para. Então, assim, é o tempo todo, né, a nossa profissão, a nossa categoria, tendo que estar de frente dentro desse espaço, né, e buscando aí estar se colocando de uma forma que a gente possa estar mostrando qual é o papel, né, qual é a nossa função dentro desses espaços. Né, e processo de discussão, seminário que traz, né, o tema competências e atribuições dos assistentes sociais. Está falhando? E, né, trazendo esse tema que é de fundamental para o nosso fazer profissional. Né, porque eu estou na ponta, eu trabalho na Secretaria de Educação, né, e trabalho também na área de assistência social, e o quanto nós que estamos lá, a gente sabe o nosso dia a dia, como que é de luta, de estar estabelecendo aí o nosso espaço profissional, né, enquanto política pública, enquanto espaço ali de ordenamento do nosso trabalho. Então, assim, queria estar passando a palavra aí para o Maurílio, né, presidente do Conselho Federal de Serviço Social, o Rodrigo, né, e a gente aproveitar bastante aí o que eles vão contribuir com a gente. Então, eu vou passar a palavra para o Maurílio, né, para a gente discorrer sobre
o tema competências e atribuições de assistentes sociais. Bem, boa tarde. Eu quero começar agradecendo o convite ao Cefes e também parabenizando o Conselho Regional de Serviço Social, a 7ª Região, e a Seccional de Campos por essa atividade. Mas quero, especialmente, parabenizar a todos e todas as assistentes sociais aqui presentes, porque nós temos uma característica que é muito própria nossa, que é comemorar de uma forma muito intensiva e muito orgulhosa esse 15 de maio, né? Mas a gente comemora também discutindo e refletindo e pensando os desafios da profissão. Fico particularmente muito feliz de estar aqui de novo em Campos, revendo companheiros, companheiras, estar num dia de mobilização na cidade pela luta e afirmação dos direitos da classe trabalhadora, da qual nós, assistentes sociais, também nos inserimos, e estar também, claro, conversando sobre o tema que o conjunto Cefes-CREAS propõe para esse debate. Bem, antes de tudo, eu quero dizer para o pessoal lá do fundo que nem eu nem Rodrigo vamos trabalhar com audiovisual, com data show. Então, vocês vierem aqui para frente, eu acho que a gente fica talvez melhor, né, mais próximo, mais dinâmico, mas vocês fiquem à vontade. É porque a gente fica querendo ter contato com a plateia, né, e essa forma do auditório não nos facilita, mas a gente segue em frente. Bem, o tema o tema deliberado no Encontro Nacional é assistente social, atribuições, competências e defesa das políticas públicas, né? Que se transformou no slogan pela comunicação, nesse cartaz, esse material que vocês receberam, estão vendo aí na recepção, chamado assistente social, profissional de luta, profissional presente, pelas políticas públicas, pelos direitos humanos. A campanha desse ano, do Dia do Assistente Social, ela se centra diretamente no trabalho profissional e, especialmente, na contribuição dessa profissão nos seus 80 anos que ela fará no Brasil a partir do ano que vem, né? Então, o mote das campanhas da nossa ação é estar discutindo, não está discutindo, está comemorando, né, 80 anos dessa profissão, uma profissão que vem crescendo de uma forma intensiva, mas essa comemoração, claro, ela se dá também num contexto de reflexão sobre as condições objetivas, né, sobre o chão onde essa profissão está se desenvolvendo. Essa análise sobre o chão e sobre o desenvolvimento da profissão, ela não pode ser feita também de uma forma endógena, da gente estar pensando que os desafios que se colocam hoje para a profissão são desafios exclusivos, né? Portanto, a gente parte já de uma perspectiva que não dilui a particularidade dessa profissão na divisão social e técnica do trabalho, mas que também, por outro lado, não a coloca, né, enredada em questões que não a contextualizam nas condições objetivas hoje postas para o conjunto dos trabalhadores. Isso é importante falar porque, há 2 anos atrás, o Cefes fez uma campanha do assistente social trabalhador. A do ano passado era Copa para quê? Não sei se vocês se lembram. Você lembra do ano passado? Copa para quê? Aí tinha uma cara na cadeira de rodas, um cara num ônibus lotado, e no ano anterior era uma foto de um homem e de uma mulher de trabalhador. Isso me marcou muito, porque aquela campanha do trabalhador já estava no Cefes na gestão anterior, e os assistentes sociais, nós vimos várias reclamações. Puxa, mas no nosso dia, por que não homenageia a gente? Vai falar da crise, vai falar do trabalho. Isso me marcou muito, porque eu acho que até hoje, ainda passados 80 anos, a gente pouco se vê como classe trabalhadora, né? O nosso potencial de organização, né, de luta mais coletiva, a nossa inserção nos sindicatos, elas são muito pequenas. Então, estar hoje aqui discutindo o serviço social num contexto de mobilização dos servidores do município, para mim, é algo fundamental e que mostra, né, um alento para a gente estar pensando a nossa organização. Bem, eu estou partindo de
de um patamar na discussão de atribuições e de competências, que é o patamar, é a nossa lei de regulamentação da profissão, os artigos 4º e 5º, que definem atribuição privativa e competência, né? Estou partindo da constatação de que a atribuição privativa na nossa lei, que regulamenta, são aquelas ações diretamente vinculadas ao serviço social, como, por exemplo, coordenar um curso de serviço social, presidir concursos para admissão de assistentes sociais. Ou seja, o campo da atribuição privativa é tudo aquilo que explicitamente se refere à profissão e, portanto, só pode ser executado por aqueles profissionais assistentes sociais. Mas acho que a gente precisa de uma reflexão, né, e é essa que o Cefes está trazendo junto com os CREs, na medida que a campanha é uma deliberação do Encontro Nacional, que reúne todos os representantes de CREs com o Cefes, de base e de direção dos CREs também, está trazendo a discussão sobre as competências profissionais, né, que hoje é um campo, a gente fala hoje, mas isso já existe há muito tempo, é um campo que nos tensiona, né? O reordenamento do trabalho na assistência social talvez seja o melhor exemplo da atualidade, né? Com a constituição do Sistema Único de Assistência Social, você tem a entrada em cena de vários trabalhadores, ou a reentrada, como é importante chamar, já que na política pública de assistência anterior à descentralização, quando era centralizada, antes da Constituição, centralizada pela LBA, havia um conjunto de trabalhadores também ali, né? Nós tivemos um vácuo, né, onde os assistentes sociais acabaram sendo os únicos profissionais que trabalharam ali naquele momento de luta para a implementação da LOA, para a aprovação e implementação da LOAS, mas hoje você tem a entrada de vários outros profissionais que fazem o debate sobre as competências, né? Será que não existem outros trabalhadores que estão fazendo o que nós fazíamos, mas será que isso, a delimitação do que se faz e do que não se conquista com uma regulamentação, ou competência vem do exercício profissional realmente vivido, né? Onde, portanto, deriva da capacidade de resposta que a profissão tem para dar para determinadas demandas. Então, é nessa direção que eu acho que a gente pode estar pensando, né, essa profissão. Como profissão pode ter diferentes concepções, eu quero reafirmar isso, está colocado na documentação, na legislação da nossa profissão, mas quero reafirmar, quando eu falo legislação, falo a lei, falo o código de ética. A gente está partindo de uma concepção de que o serviço social é uma profissão, né, portanto, que responde a determinada função na divisão social e técnica do trabalho. Portanto, não é uma mera evolução da forma de caridade, mas, mais do que isso, entendemos o serviço social como uma profissão que atua nas diferentes expressões da questão social. Questão social, fruto da desigualdade da sociedade capitalista. É lá, então, onde os assistentes sociais estão sendo demandados e que, portanto, vai se reconfigurar, e por isso que se trata de expressões, na medida em que as novas estratégias, né, da desigualdade possuem diferentes facetas e, portanto, é difícil enumerar que expressões seriam essas. Mas não são questões sociais, é a questão social, a desigualdade da sociedade capitalista que a gente vive. Partir desse pressuposto é importante porque nós podemos já pensar de antemão algumas demandas, algumas atribuições que já realizamos e que não faz sentido nessa perspectiva. Recentemente, na universidade, tive a possibilidade de lecionar disciplina de serviço, duas disciplinas de serviço social, uma da década de 30 a 45, outra de 45 a 60, e quando a gente vai lá nos nossos autores, seja Balbina interpretando os norte-americanos, ou seja, diretamente nos norte-americanos traduzidos, nós vamos encontrar, por exemplo, uma ênfase muito forte no atendimento psicossocial, no campo da clínica, no campo, né, do tensionamento, né, do amplo campo do psi. Se eu parto que a profissão ela atua nas expressões da questão social, eu parto dessa desigualdade, e se eu também fico atento para a legislação, e, sobretudo, para as diretrizes curriculares de ensino, eu vou observar que essa atribuição não cabe, é um retorno a um passado que a gente defende que seja superado, né? A gente atuar na clínica, na terapia. Então, esse é um exemplo porque que eu estou retomando isso. Também estou retomando isso, peguei esse passado mais, digamos, mais caricatural,
porque também não podemos pensar o conjunto de outras atribuições como um retorno ao passado, né? Mas também não quero também dizer com isso que o passado está superado, né? Essa é a importância da nossa análise crítica dos nossos pontos de vista para que possamos avançar na profissão. Bem, se eu estou entendendo que, ainda que seja muito importante a existência da nossa lei de regulamentação, que no Brasil nós temos um avanço muito importante, porque, por exemplo, existem muitos países da América Latina, da Europa, onde não há uma regulamentação da profissão. Então, essas prerrogativas da atribuição privativa, tão óbvia para a gente, em vários países ela não acontece, né? Então, você faz faculdade, faz graduação em serviço social, aprendendo teoria de serviço social com sociólogos, com filósofos, com economistas. Isso é possível nos outros campos. Você não tem um conjunto de organização de defesa da profissão, como conselhos regionais, sequer tem uma associação de ensino. Então, ainda que essa seja uma conquista importante, o primeiro ponto, e que, portanto, seja consensual, o primeiro ponto que quero chamar a atenção é de que isso não está dado a priori, não é uma continuidade, né? Nós vivemos, no Brasil, de tempos em tempos, processos e proposta de desregulamentação das profissões. A comunicação é um grande... O microfone não está bom, né? Vou tentar mais um pouco. A comunicação é uma desses exemplos. Então, não quer dizer que nós conquistamos que não poderemos sofrer agressões. Eu acho que esse é um ponto importante, por vários exemplos. A gente está vendo aí de aviltamento de direitos e de conquista profissional. Mas, entendendo que isso está claro na cabeça da gente, é em torno, então, das competências profissionais, das nossas possíveis capacidades, né, colocadas no campo do trabalho coletivo, que eu acho que a gente pode estar refletindo um pouquinho. Bem, essa reflexão ela não pode se dar, como eu já adiantei, fora do chão do exercício profissional. E, no chão, eu quero chamar a atenção para 2 pontos. Um é a vida cotidiana, né? É o cotidiano onde nós atuamos. Ninguém faz história em qualquer tipo de humanidade, ou em qualquer tempo histórico, sem a vida no cotidiano. As ações cotidianas que nós fazemos, né? Comer, tomar banho, vender a força de trabalho, no capitalismo é isso, elas exigem da gente um conjunto de ações para a nossa sobrevivência. E a segunda que eu quero chamar a atenção também é a quebra de direitos, o aviltamento dos direitos da classe trabalhadora, que atinge a gente como trabalhador e atinge a gente como profissional que atua majoritariamente nas políticas sociais. Bem, voltando, então, para a questão do cotidiano, o que eu quero chamar a atenção é que os homens e as mulheres vivem no cotidiano. É nele que damos respostas para as questões que emergem do nosso dia a dia, seja na nossa esfera privada, portanto, no lar, na religião, em outros espaços, como também na esfera do trabalho, né? A gente, no cotidiano, lida com muitas informações e, pela agilidade, pouco temos condições para parar e pensar extensivamente. Portanto, o cotidiano ele tem a característica heterogêneo, nós lidamos com vários conhecimentos ao mesmo tempo, ele é imediato, né? Nós damos respostas imediatas, não podemos parar para pensar, e ele também é de uma superficialidade extensiva, lidamos com vários conhecimentos, né, ao mesmo tempo. No cotidiano, a gente vê o mundo através do eu. Né? O melhor exemplo é eu tenho fome. Quando eu estou com fome, eu nunca, ou quase nunca, porque palavras muito retas assim, a gente deve evitar, mas quase nunca eu penso que os outros têm fome também. Eu vejo o mundo a partir da minha singularidade. É a partir da minha necessidade. Como a gente vive numa sociedade, né, que potencializa ao máximo o individualismo competitivo, a tendência de eu ver cada um de uma forma diferenciada é muito forte. Vou pensar aqui 2 exemplos. Se a gente visse agora uma mulher sendo brutalmente espancada, todos nós iríamos nos mobilizar aqui. Isso mostra que nós nos identificamos com aquela mulher como pertencente ao gênero humano, tal qual nós somos.
mas isso seria apenas um pequeno flash, porque cada um de nós, daqui desse instituto, teríamos uma reação diferente. Teria gente que iria lá para separar a briga, teria gente que ia ficar vendo para ver quanto de sangue vai sair, teria gente que ia dizer, se ela está apanhando alguma coisa, ela fez. E, portanto, tanto a análise como a ação que teríamos depende do nosso grau de alienação ou menor alienação da identidade dessa mulher como eu pertencente ao gênero humano, né? Isso, então, coloca para a gente de que, numa sociedade como a gente vive, que o cotidiano pede respostas imediatas. Um exemplo, já que ela foi citada aqui. Quando eu estou no atendimento lá no hospital infantil, estou dando um exemplo, e chega uma demanda, eu fico na dúvida, eu não viro para o usuário e falo, espera um pouquinho, que eu vou ligar para a Marilda e volto. Não, eu faço. Depois eu posso me arrepender amargamente, depois posso chegar à conclusão que até a Marilda poderia ficar na dúvida ou não. Essa é uma característica, né, da vida cotidiana. Aí, eu poderia dizer, Maurílio, você está dizendo que a vida cotidiana é alienada? Não, a vida cotidiana ela não é necessariamente alienada. Ela se torna alienada na sociedade que a gente vive. Então, o primeiro ponto é pensar, nessa reflexão a partir da vida cotidiana, que respostas nós estamos dando diretamente na nossa intervenção profissional. Por que na intervenção profissional? Porque não há uma muralha que divide a vida privada da vida pessoal, né? Por isso que nós falamos sem pensar, reproduzimos, né? Meu local de trabalho tem uma colega ótima que um dia, eu não sei porquê, entrou uma menina grávida de 25 anos, era a 6ª gravidez, ela falou, grávida de novo? Aí a menina falou, vou lá e volto. Nunca mais voltou. Nunca, pelo menos quando eu estava lá no hospital, nunca mais voltou. Então, se a gente não tem uma reflexão crítica, se a gente não suspende a nossa vida cotidiana, como que suspende? Por meio da ciência, por meio da análise ética, por meio da reflexão genérica sobre a arte. Se a gente não para, nós vamos reproduzir questões muito propícias à lógica dos valores da sociedade capitalista, porque é ele que está impregnando a gente. É só ligar sábado à noite é um horário muito nobre na televisão, e ver o que o Zorra Total passa, né? Eu não sou contra o humor, mas quando ri de tudo, como diz o Barão, é rir de desespero, né? Então, quando se mostra que tudo ali pode ser zoado, menos um homem do Sudeste, branco, jovem, hétero, isso mostra um pouco os valores, né, da sociedade que a gente vive. Eu acho que o primeiro ponto para a gente pensar é que respostas efetivas nós estamos dando na vida cotidiana na nossa intervenção profissional. Porque eu tenho trabalhado com uma hipótese, que não vai dar para desenvolver muito aqui, de que os assistentes sociais têm eu e um grupo de pessoas, né, mas nada do que eu estou falando aqui é da minha cabeça sozinha, produção coletiva de leituras. Mas é que os assistentes sociais vêm desenvolvendo uma adesão formal aos princípios do projeto ético-político. Então, é como se, ao colocar um jaleco e entrasse, por exemplo, no hospital, eu estivesse representando um projeto ético-político. Tiro o jaleco em casa, então eu posso fazer piada machista, eu posso naturalizar o racismo, e isso, na realidade, é um auto-engano. Os assistentes sociais convivem com dois valores antagônicos, certamente os que estão presentes na sua vida são os valores da sociedade burguesa, porque são esses que contaminam todos os espaços da nossa sociabilidade. Então, será que a gente está atendendo o usuário como usuário mesmo? Ou será que, para a gente, ele ainda é pobre, trabalhador, precisa ser ajustado, coitado? Então, a primeira cena para pensar, para mim, competências profissionais, é que resposta nós estamos dando efetivamente nesse contexto, porque essa resposta advém de que análise estamos fazendo desse contexto. O segundo ponto do chão profissional que eu quero chamar a atenção é a destituição, um contexto de destituição de direitos conquistados da classe trabalhadora, que vem de um projeto de contra-reforma iniciado no primeiro governo do PSDB e que permanece até hoje, né? Ainda que a Constituição Federal tenha sido um resgate da imensa dívida social, nós estamos vivendo um profundo contexto de regressão de direitos. Nós vivemos a contra-reforma da Previdência para os trabalhadores da CLT no governo do PSDB. Nós vivemos a contra-reforma no regime jurídico único, no governo do PT. Nós temos um conjunto de ações
ainda que tenham precisado, por um lado, um avanço na questão da assistência, um conjunto de ações focalizadas na pobreza, na política pública de assistência. Vivemos amplos processos de privatização público e de regulamentação de direitos trabalhistas ao máximo, como esse projeto que hoje está em tramitação, que é a possibilidade da terceirização, não das atividades meios, mas também das atividades fins, né? É importante, já que a gente viva esse contexto da terceirização, informar que estudos do DIEESE afirmam que 24% dos empregados terceirizados, que 24% do salário dos empregados terceirizados é menor do que os empregados formais, que o empregado terceirizado trabalha 3 horas a mais, em média, que o trabalhador formal, que os terceirizados são os que mais sofrem acidentes de trabalho. Por exemplo, na Petrobras, mais de 80% dos mortos em serviços entre 95 e 2013 eram subcontratados, e que a mão de obra escrava, denunciada em várias questões do comércio e da indústria, eram contratados formalmente como terceirizados. Então, na realidade, a terceirização ela é destruição de direitos e a agressão à vida e à saúde também do trabalhador. Se a gente olhar todas essas ações dos governos do PSDB e do PT, nós vamos observar que elas seguem a orientação do Banco Mundial. E o Banco Mundial tem se fechado muito diretamente agora na crítica à universalização, né? A universalização sobre a caneta do Banco Mundial é injusta, porque, ao universalizar, você acaba atendendo a todos, aí na crítica diretamente à política pública de saúde, e setores que mais precisam acabam não aproveitando da saúde. Esse é um argumento para a focalização, para a privatização, e nós sabemos aonde que isso vem dando. Temos vários projetos, além da terceirização, vários projetos de privatização do público, né, já que a terceirização não é exclusiva para o serviço público, da qual o maior exemplo são as fundações públicas de direito privado, né, da qual a contratação vai se dar não mais pelo regime jurídico único, não está claro o controle social democrático, cada fundação até seu plano de cargos, carreira e salário fragmenta a organização do trabalhador do serviço público como um todo. Bem, esses 2 pontos que eu estou trazendo são pontos do chão, mas que não pode, né, onde os assistentes sociais estão atuando. Né, a partir de que respostas vem dando, não a partir da teoria, eu não estou convencido, não que eu não abra mão da teoria e da formação acadêmica, mas eu acho que a discussão dos valores, a dimensão ética, ela é fundamental, porque o que se vive hoje é uma apropriação teórica dos valores do Código de Ética. Eu estou convencido, encontro vários ex-alunos que repetem os códigos de ética, passam nos concursos, mas não necessariamente se traduz na internalização e na garantia do atendimento daquilo que preconiza o Código e seus valores, que são anticapitalistas, né? E também o chão onde se dá as condições objetivas de trabalho. Isso sem pensar na formação profissional, né? Nós vivemos um processo de aligeiramento da formação profissional em todos os níveis. A gente fala do aligeiramento na graduação, mas é importante também denunciar o aligeiramento da pós-graduação em estrito senso e também do doutorado. O não investimento na pós-graduação lato sensu, que também aprimoraria o profissional para o serviço. Deixa eu ver aqui. Mudar aqui um pouco. Bem como também uma formação preparada para o mercado, né, onde se direciona cada vez mais a expansão do ensino público, não necessariamente com a qualidade, e articulado com ensino, pesquisa e extensão, sem contar os problemas da educação como nicho de mercado e a impossibilidade de garantir uma formação de qualidade na modalidade do ensino à distância, em virtude do número de vagas e as questões que se colocam do convívio da sala de aula, do movimento estudantil, da experiência de estágio, que nos colocam reflexões para pensar. Portanto, né, pensando também essa formação desse profissional. Bem, diante disso tudo, desse chão, a pergunta que eu quero retomar, que é uma pergunta nisso, é que competências profissionais podemos afirmar, que competências profissionais podemos ampliar do exercício profissional dos assistentes sociais, né? Retomando que o ponto de baliza é uma concepção de profissão que tem uma função social na sociedade, da qual os seus serviços
se justificam no compromisso com a população usuária. Portanto, não é uma discussão nem endógena, nem uma discussão também corporativista, ainda que não possamos abrir mão da nossa força e da nossa possibilidade de organização corporativa, na medida que estamos aqui hoje, por exemplo, num evento promovido pelo Conjunto Cefes-CREAS. Bem, o primeiro ponto também é pensar de que questões estão colocadas. Eu acho que um primeiro ponto de partida, além de ter clareza da função social da profissão e sua relação com a questão social, é também não tratá-la de uma forma unívoca, dura, né? Portanto, engessada. A gente atua nas diferentes expressões da questão social e nosso exercício profissional se dá no contexto de trabalhos coletivos, né? Na saúde, na assistência, na empresa. Portanto, é importante que a gente, o profissional, fique atento, antenado, porque é possível que solicitem ou que aconteça a imersão de competências particulares da qual nós não estejamos atentos. Se estivermos atentos, podemos captar novas importantes demandas para a profissão, né? Uma outra questão que eu quero chamar a atenção é que as competências do exercício profissional elas devem se dar, né, e, portanto, elas vão ser apropriadas ou não pelos assistentes sociais a partir da sua capacidade de resposta. E que respostas são essas? Né? É ser competente na dimensão ético-política, teórico-metodológica, né, e técnico-instrumental. E o terceiro ponto que quero chamar a atenção é que competência não é mérito individual, né? Sobretudo, isso é importante pensar hoje com a fragmentação do trabalho das equipes de serviço social, com mas com um número expressivo de profissionais trabalhando em mais de um vínculo empregatício, isso vem gerando uma dificuldade da reunião de reuniões de equipe, da construção de projetos coletivos. Para mim, competência não é responsabilidade individual. Não basta eu ir lá no meu dia de trabalho, na Secretaria de Assistência, segunda e terça, e dizer, fiz minha parte. Porque, se isso fizesse sentido, a gente tinha que anunciar no outdoor, vá segunda e terça, que lá tem um bom assistente social, não vá quarta, nem quinta, nem sexta. Ou seja, então, aquilo que é direito da população, que é o acesso ao serviço público e acesso à mediação das políticas sociais, passa a ser algo do fruto da sorte. Então, eu não posso resumir que o meu compromisso político é apenas com a qualidade do meu serviço. Competência é uma construção coletiva, tem que ter reunião de equipe, tem que ter projeto, tem que ter atuação coletiva e conjunto. Mas também não é responsabilidade apenas de profissionais, ela é uma responsabilidade também da universidade, na produção de conhecimentos. E, quando eu falo da produção de conhecimentos, falo do ensino, da pesquisa e da extensão, cada vez mais relegada, como também ela é uma responsabilidade das entidades da categoria, especialmente a BEPS e do Conjunto Cefes-CREAS, né? Portanto, a defesa da profissão ela tem que se dar a partir de uma articulação conjunta, tanto do exercício do chão cotidiano, como dos órgãos de defesa da profissão, como também da formação profissional e o papel da universidade. Eu vou terminar agora, e fiquei pensando que ações hoje, né, o Cefes, o Conjunto Cefes-CREAS, tem trabalhado na afirmação, né, das competências profissionais que nós, historicamente, temos desenvolvido, né? O primeiro ponto que quero chamar a atenção é a Política Nacional de Fiscalização do Conjunto Cefes-CREAS, que não trabalha com uma perspectiva punitiva, mas uma perspectiva de formação dos profissionais, né? Essa concepção de fiscalização ela deve render, né, frutos sobre aprimoramento da competência profissional nas equipes. Essa ação que os CREAS, por meio das COFs, Comissão de Orientação e Fiscalização, e especialmente agentes fiscais, né, desenvolvem esse trabalho. Um outro ponto também são as campanhas que o conjunto tem feito, a sua luta política pelo concurso público, né, para todos os espaços socioocupacionais. Nós temos tido também uma inserção importante, e aqui eu estou pensando das ações mais imperativas, junto ao Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS e junto ao FENTAS. Particularmente do SUAS, temos acompanhado o processo agora de regulamentação das profissões de nível médio no campo da assistência social. Vai ter um seminário em breve. E isso é muito importante para a gente estar pensando, né, os limites e as interfaces, né, com as atribuições privativas, mas também a defesa das nossas competências profissionais. O conjunto tem feito um conjunto de resoluções, como a Resolução 493, sobre as condições éticas e técnicas de trabalho,
como a resolução 557 de 2009, sobre a emissão de pareceres, laudo, opiniões e técnicas conjunto entre assistentes sociais e outros profissionais. A resolução 569, que eu já citei, que veda o serviço social na realização de terapias, né? Portanto, então, um conjunto, né, de ações, digamos, mais imperativas. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção são um conjunto de documentos sobre as atribuições profissionais. Eu estou falando aqui dos parâmetros para atuação na saúde, na assistência e subsídios para a área da educação e do campo sócio-jurídico, que é uma contribuição concreta para o exercício profissional, quando indicam as competências e o que não são competências, e penso aqui particularmente na assistência social e na saúde, quando explicito que não são competências profissionais. Isso é fundamental. E existe um outro campo de atividades que eu chamei de formação teórica, ética, política, né, que o conjunto CFES-CREAS vem fazendo, portanto, mais de formação, que são a realização de seminários, né. Mês que vem nós vamos estar fazendo um seminário sobre serviço social e o atendimento a pessoas transexuais. Eu quero dizer para vocês que eu achava que o seminário ia ser um fracasso. O seminário, em uma semana, ele já lotou o número de inscrições, isso é uma surpresa, e nós temos tido uma adesão muito grande de outros conselhos profissionais e dos conselhos de direitos LGBT. Então, isso a gente vai afirmando e construindo competências. O que está por trás disso? Está por trás disso uma normatização que a gente questiona hoje do próprio Conselho Federal de Medicina, do Sistema Único de Saúde, sobre a inserção dos profissionais, né? Então, esse é um exemplo que, portanto, vai derivar mais à frente numa ação imperativa, portanto, uma resolução em alguma ação de intervenção nesse ponto. A Política Nacional de Comunicação do conjunto CFES-CREAS, a nossa atuação nos conselhos de direito, uma perspectiva crítica, onde a gente vai afirmando as ações profissionais. Enfim, eu quero terminar dizendo que a discussão de competências, eu não tenho a menor dúvida que competência se dá na arena do campo do trabalho com os outros profissionais. Mas também não podemos repousar apenas na responsabilidade, nessa arena, a definição, ampliação ou manutenção das competências. Nesse sentido, tem um papel importante da produção do conhecimento da universidade e um papel importante do órgão de fiscalização do exercício profissional, da qual aqui eu tentei trazer uma resposta, que é uma construção de anos, de mais de 20 anos, de várias gestões, de várias forças militantes no âmbito do conjunto CFES-CREAS. É isso, eu quero agradecer, parabenizar todos nós mais uma vez e agradecer vocês terem tido paciência de me ouvir. Muito obrigado.